Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nesse plantão glorioso, primeira edição, domingão, dia nobre aqui no GG, pra gente falar de possibilidades, mercado da bola, contratação, jogadores em fim de contrato. Como vocês viram aí no noticiário, né? Botafogo está buscando jogadores em fim de contrato, jogadores que venham de graça, jogadores que possam assinar pré-contrato. Botafogo desde 2022 tem adotado esse tipo de estratégia em contratações. É possível que mesmo com a GDA Luma, o Botafogo não faça altíssimos investimentos e o canal Gigante Glorioso traz aí no mercado brasileiro, dentro do mercado do futebol brasileiro, jogadores que estão em fim de contrato, uns que podem ser contratados até imediatamente a custo zero, outros que já poderiam assinar pré-contrato. A gente vai trazer uma lista de jogadores para vocês. Quero saber a opinião. Vale, não vale? Fique atento que esse conteúdo é importante. A gente vai trazer para você depois da vinheta. Oportunidade de mercado é a palavra do momento no Botafogo, né? Enquanto as negociações com a GDA Luma não se resolvem 100%, já estão aí mais de 70% resolvidas. O Botafogo, é claro, vai mapeando o mercado para buscar oportunidades com jogadores no mercado nacional, até mesmo internacional, que estejam em final de contrato, podendo assinar um pré-contrato ou chegando agora, na próxima janela, a custo zero. Vale lembrar que o Botafogo fez isso em 2022, no primeiro ano de SAF, né? Trouxe jogadores como o Fernando Marçal, Tiquinho Soares, que já estavam em fim de contrato, não iriam renovar os seus contratos, chegaram a custo zero. O Botafogo também fez assinatura de pré-contrato com jogadores que estavam no mercado nacional, exemplo do Marlon Freitas, que jogava no Atlético Goianiense e tinha assinado pré-contrato com o Botafogo para jogar na temporada seguinte, de 2023. E o canal Gigante Glorioso mapeou para trazer aí algumas oportunidades de mercado. Bom, vou começar pelo gol. É claro que há jogadores, muitos goleiros, né, como por exemplo João Paulo, que é reserva no time em que ele atua, que está emprestado, não tem ainda 12 jogos, o Botafogo teria que buscar, além de um empréstimo com o clube onde ele está, o clube de origem, também não é simples, né? Existem jogadores que estão sem esses 12 jogos, né, e que estão na reserva dos seus times. Mas há outros goleiros cujo contrato se encerra no final do ano que o Botafogo poderia observar no mercado nacional. Por exemplo, um goleiro que já foi ídolo, mas também muito questionado, é o Rocher, do Internacional. O contrato dele se encerra agora, em dezembro, é um goleiro muito experiente, é um goleiro que já foi titular absoluto na seleção uruguaia. O Rocher divide opiniões no Internacional, mas é um goleiro de qualidade. O alto salário dele pode ser também um problema, né? Para um goleiro já com a idade que tem, um alto salário pode ser um problema. O Botafogo já tem problemas com altos salários e goleiros que não rendem. O Neto é um desses exemplos, né? Mas o Rocher seria uma oportunidade de mercado para compra do Botafogo, tá? Eu estou dizendo que ele fica livre no mercado. Não estou dizendo que o Botafogo vai fazer. O Botafogo tem contato aí tem três goleiros, um deles é o Gatito Fernandes, na mira para a próxima janela, tá? O Gatito está na Copa do Mundo, né? Nem se fala nisso, ainda mais que o Paraguai está vivo, mas o Botafogo está monitorando o mercado nacional, buscando oportunidades. Empréstimo, sem custo e oportunidades como jogadores em fim de contrato. Eu não sou muito fã do Rocher. Acho que nos últimos anos tem sido muito mais frangueiro do que salvador, né? Mas respeito aí a opinião da galera que está comentando aqui no chat, até porque esse aqui é um canal democrático, todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião e eu quero saber a sua opinião, tá? Laterais, tem dois laterais com contrato vencendo agora. O Gilberto, por exemplo, que é cria do Botafogo, né, que está no Bahia, o contrato dele vence agora dia 30. Agora dia 30. E o Bahia não tratou da renovação ainda. Então o Gilberto tem 33 anos, talvez a idade pese um pouco, né? É um lateral que já foi um lateral de muita intensidade, né?
e tem sido titular nos jogos do Bahia. Então o Bahia e o Gilberto estão tratando da renovação, mas o Gilberto tem um contrato vencendo agora no dia 30 de junho. Vamos ver qual vai ser a situação aí do Gilberto, mas é um lateral que o Botafogo poderia, se quisesse, é claro, investir. É um jogador que fica livre no mercado. Igor Formiga, esse um lateral que eu acho mais garimpável, né? O Igor Formiga é lateral do Mirassol. O contrato dele também vence em dezembro, já poderia assinar um pré-contrato. Acho que o Botafogo tem que se preparar para possíveis saídas, com jogadores, vem para ser titular, e outros vêm para fazer parte da rodagem do elenco. O Igor Formiga é um jogador de 27 anos, contrato vencendo, acho que é um cara garimpável ali, tá dentro daquele garimpo que você pode pegar e render bons frutos, né? Jogador que fez boas temporadas com o Mirassol, 27 anos, jogar num Botafogo seria para ele muito importante. O Botafogo precisa daqui a pouco renovar aí a sua frota de laterais, né? Enfim, são oportunidades. Para a zaga, eu trouxe aqui 3 nomes, né? Um jogador tem contrato vencendo agora também no dia 30 de junho, que é o Alexis Duarte do Santos, tá? Oportunidade de mercado para agora. É um jogador... O Santos, ele tem ali um time que quando tá junto parece muito confuso, né? Mas alguns jogadores, individualmente, têm muito valor. O Jair, por exemplo, é uma oportunidade de mercado que o Botafogo viu, um jogador que era mais caro do que jogava, mas que valeu o investimento para o Botafogo, é porque assim, as falcatruas da turma dos churros, né, do Chaves, lá, cá, o Botafogo acabou não ganhando o dinheiro que deveria, né? Mas se fosse gerido de forma séria, o Jair teria sido uma excelente venda para o Botafogo. O Alexis Duarte já não é um menino como o Jair, tem 26 anos, né? Seria uma oportunidade imediata para o setor defensivo. O Botafogo, é claro, espera o Caio Pantaleão, um jogador que vai se recuperar ali entre setembro e outubro, mas a temporada volta agora em julho. O Botafogo não pode se dar ao luxo de ficar esperando, e o Alexis Duarte é uma oportunidade de mercado imediata, né? Tecnicamente, não estou dizendo que é um primor, mas dentro do mercado nacional, fica livre agora em junho. Com o contrato vencendo em dezembro, já podendo assinar pré-contrato, tem 2 jogadores muito bons. O Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino, que tem 30 anos, é um jogador que busca oportunidades no mercado mais conhecido, né? A idade requer um upgrade, seja no mercado nacional, seja internacional, imediato, né? É um jogador que, pelas boas atuações, é um bom nome no mercado nacional, o zagueiro Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino, e já poderia, por exemplo, assinar pré-contrato. Tem um que é bom também, mas ali a situação é mais complicada, que é o Carlos Teran, né? Carlos Teran, 25 anos, zagueiro do Atlético Paranaense, idade boa, perfil físico interessante, mas além da renovação com o Furacão, o assédio do mercado. É um jogador que tem visibilidade nacional e internacional, mas já pode assinar pré-contrato. Agora, meias. Quais são os meias que estão livres no mercado? Tem um jogador que foi do Vasco, foi muito mal no Vasco, e todo mundo vai, o cara é horrível. Foi pro Red Bull Bragantino, começou a jogar bola, jogou bem, é o Praxedes. Praxedes, que é um meia jovem, 24 anos, tem contrato vencendo agora também no final de junho, é uma aposta, uma opção para elenco, né? E viria de graça, né? O Praxedes. Teve boas apresentações no Red Bull Bragantino, não sei como é que está a situação de renovação com o jogador. O Igor Gomes também fica livre no final do ano, um meio que já esteve perto, inclusive, do Botafogo, né? Negociações com o São Paulo, acabou indo para o Atlético Mineiro, não vingou, já tem 27 anos, tem talento, mas não consegue explodir, né? O Igor Gomes. Seria uma opção para rodagem, né? Para rodar o elenco. Eu acho que o Botafogo já tem muitas opções, pelo menos melhores que o Igor Gomes, nesse sentido, né? O Botafogo está buscando mais, um jogador meio campo defensivo. E no mercado nacional, talvez não tenha o perfil que o Botafogo busca, que é o perfil para substituir o Gregore, né? O Eric Ramírez, do Red Bull Bragantino, é um nome interessante. O contrato dele também vence no final do ano.
é um jogador de muita intensidade e pela idade que tem, o custo-benefício pode valer a pena. O Eric Ramírez é um jogador que eu acho que se apresenta aí, se não para essa temporada, mas para a próxima temporada de uma forma muito interessante, né? E o Bragantino está disposto a negociar jogadores em fim de contrato imediatamente, até por um preço menor. Por quê? Porque vai perder o jogador de graça, ele já pode assinar um pré-contrato. Então o Eric Ramírez, o Bragantino quer sim negociá-lo no mercado, até para receber algum trocado, né? Bom, para o ataque, algumas peças interessantes. Por exemplo, o Grêmio tem 2 jogadores já em fim de contrato. É o artilheiro, Carlos Vinícius, claro que o Grêmio está querendo renovar, e o Francis Amuso. O Amuso, torcedor do Botafogo, a gente teve pesadelo com ele na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Acabou com o jogo, tem 26 anos, é uma opção de velocidade, e o contrato vence já no final do ano. E o Carlos Vinícius, artilheiro do Grêmio, também, o contrato vence no final do ano. O Grêmio, é claro, está querendo buscar renovação, né? Mas são valores até acessíveis. O Botafogo que pretende fazer negociações nessa janela, Matheus Martins, o Botafogo quer fazer uma boa negociação, pelo menos aí 9 milhões de euros. O Carlos Vinícius, o valor dele no mercado é 7 milhões de euros. O Amuso, o valor no mercado, mais caro, 9 milhões de euros. E são jogadores, o Carlos Vinícius é matador, e o Francis Amuso, opção de velocidade, tá? Vamos ver, o Carlos Vinícius ele tem muito mercado, o Amuso também, tá? Mas são jogadores que ficam livres no final do ano. Outro que fica livre também, mas está inclusive tentando negociar com o Grêmio, é o Everton Cebolinha, né? O Botafogo, é claro, não tem nenhum interesse, é um jogador com salário muito alto e a produtividade muito abaixo do que recebe. Vai ganhar muito menos no Grêmio se realmente se concretizar, mas é um jogador que o Flamengo já aceita negociar por qualquer valor razoável para o caixa do Flamengo, é claro, né? O Jonathan Calleri, o que vocês acham do Jonathan Calleri? Porque é um jogador de 32 anos, perfil de área, artilheiro, contrato vence também no final do ano. Só que o histórico de lesões deve ser o que pega ali com o Jonathan Calleri, né? Até para renovação com o São Paulo. É um jogador que tem o prestígio da torcida, gosta do São Paulo, né? Já está há muito tempo, mas o custo-benefício é muito caro para o São Paulo. Será que valeria a pena investir num Jonathan Calleri? Queria saber de vocês. O Ademir, vocês se lembram do América Mineiro? Também já esteve perto do Botafogo, o contrato dele vence final do ano. Bahia não pretende renovar a priori com o Ademir, tem 31 anos já. De repente uma peça para elenco, né? Rodagem do elenco, engrenagem do elenco, um jogador ali para atuar na ponta. E é claro, né? Opções como Neymar, Depay, são opções caríssimas, muito mais midiáticas do que... Não que o Depay não jogue bola, tá jogando a Copa do Mundo, né? Neymar também tá, né? Mas são jogadores que também têm contrato vencendo. O Memphis Depay vence agora no final de julho. Não se sabe como vai ficar a situação do Corinthians. Se a Holanda até fizer uma boa Copa, né, o problema é fazer uma boa Copa e o Depay participar da Copa, né? Mas ele pode até ter mercado na Europa novamente, né, na própria Holanda, enfim. Foi uma aventura muito bacana pelo Corinthians, mas a gente não sabe como vai ser o futuro. Dificilmente outro clube brasileiro toparia o projeto Depay, que é um projeto muito caro, tampouco o projeto Neymar. O Depay ainda joga bola, ainda entrega, né? O Neymar nem isso. Enfim, são opções do mercado brasileiro. Qual delas você acha que poderia rolar para o nosso glorioso Botafogo? Eu vou aproveitar e te perguntar, você gostaria de ganhar uma camisa oficial de qualquer seleção que está jogando essa Copa do Mundo? Sim? Então vem, participa com a gente, é de graça. Baixe o aplicativo da SofaScore que está na descrição desse vídeo. Baixou o aplicativo, agora você vai clicar nas nossas duas ligas. As duas ligas, os links dessas duas ligas estão também na descrição desse vídeo. Você vai clicar, vai montar a sua seleção da Copa e vai torcer, pode até a cada rodada trocar jogadores e vai torcer para ficar lá em cima. Se você montar a seleção e no final da Copa estiver entre os primeiros colocados, você vai levar uma camisa oficial da seleção que você quiser, tá certo? Participe, baixe o aplicativo e faça parte das nossas duas ligas fantasy, 2 toques e GG. Beijo grande, saudações alvinegras, fui!